A falácia do ateísmo. A criação testemunha claramente sobre a existência de Deus, tornando indesculpável a incredulidade. Segunda, Hebreus 11,6 cremos que Deus existe. Terça, Salmos 19,1 a natureza proclama a existência e majestade do Criador. Quarta, Atos 17,24 a 27 Deus se revela à humanidade. Quinta, João 16,4 a revelação de Deus em Cristo. Sexta, Salmos 10,4 o orgulho humano pode levar à negação da existência divina. Sábado, Romanos 3,11 a natureza pecaminosa do homem o afasta de Deus. O que é ateísmo? Ateísmo é uma posição filosófica que nega a existência de Deus. Motivações do ateísmo. Prevalência da ciência. O surgimento do cientificismo. O avanço científico levou à crença de que a ciência substituiu a necessidade de Deus. Essa visão defende que a única verdade real é aquela que pode ser comprovada cientificamente. A falha lógica do cientificismo. A premissa é considerada falaciosa porque a ciência se limita ao estudo do mundo natural. Como Deus está além do alcance físico e material, a ciência não possui ferramentas para afirmar ou negar sua existência. Harmonia entre fé e ciência. Historicamente, a fé cristã não conflita com a ciência. Muitos pioneiros da ciência moderna eram cristãos, tais como Isaac Newton, Blaise Pascal e Johannes Kepler. 2. Sofrimento e mal. O dilema do ateísmo. A existência do mal e da dor é uma das principais motivações para o ateísmo. O questionamento central é o paradoxo. Se Deus é bom e onipotente, por que o sofrimento existe? A origem do mal. Na Bíblia, o sofrimento não foi criado por Deus, mas entrou no mundo como consequência do pecado. A resposta na cruz. A maior resposta divina à dor humana é a crucificação de Jesus Cristo. Deus não se distanciou da humanidade, ele se encarnou e experimentou a dor pessoalmente. O sacrifício de Cristo é visto como o meio providenciado por Deus para trazer salvação e esperança em meio ao caos. Perspectiva sobre a dor. O sofrimento não deve ser interpretado como a ausência de Deus. Pelo contrário, é apresentado como uma oportunidade para experimentar a graça e o consolo divinos. Alcançar uma esperança futura. Romanos 8,18. A raiz da independência. Para além das razões intelectuais, o ateísmo pode surgir de um desejo profundo do ser humano de ser senhor de si mesmo, rejeitando autoridades externas. O efeito do pecado. A natureza humana, afetada pelo pecado, tende a trocar a glória de Deus pela glória própria, um conceito reforçado pela citação bíblica de Romanos 1,22, 3. Orgulho e o desejo de autonomia. Consequências da rejeição a Deus. O indivíduo torna-se o centro de sua própria moral, verdade e propósito. Ao negar a existência de um Criador, a pessoa busca livrar-se de responsabilidades espirituais ou julgamentos morais superiores. A ilusão da autonomia. Essa liberdade é enganosa, pois a criatura humana foi desenhada para ser dependente de Deus. A busca pelo sentido. A conclusão é que o verdadeiro sentido da vida não é encontrado na independência total, mas na conexão com o Criador. Resposta bíblica ao ateísmo. Conhecimento de Deus. Consciência universal. A Bíblia ensina que todos os seres humanos têm uma consciência natural da existência de Deus. Atributos visíveis. A beleza, a ordem e a complexidade do mundo natural são evidências da sabedoria e do poder divinos, acessíveis mesmo a quem não conhece as Escrituras. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Apóstrofo. Romanos 1,19 a 20. Consequência do pecado. A incredulidade é vista como um reflexo da queda humana, resultando na corrupção da mente e do coração. 2. A queda e a rejeição voluntária. Ateísmo como rebelião. O ateísmo, portanto, é uma expressão da rebelião do coração humano,
que busca remover Deus do centro da existência. Distanciamento: o pecado separou o homem de Deus, levando à rejeição da verdade manifesta na natureza. Deus visível: Jesus é a revelação final e perfeita de Deus à humanidade. João 14,6. Por meio de Cristo, Deus se tornou visível e acessível. 3. Jesus Cristo, a revelação final. Evidências da missão. A veracidade de Cristo é confirmada por suas palavras e ensinamentos. Milagres, morte e ressurreição. A rejeição da luz. Negar a Deus implica rejeitar a luz da verdade, trazida por Cristo. Sem essa luz, o coração humano permanece em trevas. Consequências espirituais e morais do ateísmo. O vazio existencial. Perda de referência. Sem Deus, o ser humano perde a referência última para sua existência. Materialismo versus essência. A redução da vida ao consumo e ao que é visível gera um vazio interior e a sensação de que algo essencial está ausente. Sintomas da ausência. Esse vazio se manifesta em crises emocionais, na busca desenfreada por prazeres passageiros e na falta de propósito. Sede espiritual. Em Salmo 42:1, o coração humano clama por um sentido que só Deus pode preencher. 2. Confusão moral. Éticas relativas. Na ausência de Deus, a sociedade tenta criar padrões morais baseados em sentimentos, pragmatismo ou autoajuda, resultando em normas instáveis e manipuláveis. Insuficiência humana. Tais padrões são considerados incapazes de lidar com a profundidade do pecado humano. A Bíblia como padrão. É por isso que precisamos ter as Escrituras como nosso padrão de vida e conduta. 2 Terametros 3,15, 16. Somente a verdade de Deus é imutável e capaz de transformar o coração do homem. Luz e farol. A Igreja tem o papel de guiar a humanidade em meio ao ateísmo e ao secularismo, anunciando o Criador revelado em Cristo. 3. A missão da Igreja. Urgência da proclamação. O crescimento da descrença torna a missão cristã mais urgente, exigindo que a verdade seja dita com amor, compaixão e ousadia. Oração. A oração pelos que não creem é necessária, pois só o Espírito Santo pode convencer o coração endurecido, visto que o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. 2 Cor 4,4. Por isso devemos clamar por uma ação sobrenatural de Deus. Conclusão. O ateísmo é apresentado como uma tentativa falha de explicar a realidade, enquanto a criação e Cristo revelam a verdade que preenche o vazio humano. A fé cristã não é apenas uma crença, é a resposta à revelação de Deus. Que sejamos fiéis em anunciar a verdade a um mundo que caminha em trevas, apresentando Cristo